A gente pode acompanhar imagens agora da Avenida Nossa Senhora de Fátima, onde está acontecendo o desfile cívico de 7 de setembro. Olha aí, olha a Betânia, Clebson. Betânia, nossa colaboradora, é uma protetora de animais também. E a APAP que tem esse trabalho importantíssimo aqui na cidade de Picos, essa luta de proteção dos animais, a luta contra os maus tratos dos animais. Infelizmente, nós temos noticiado aqui com muita frequência, num curto intervalo de tempo, vários casos de violência contra animais sendo assassinados de forma violenta, não só na zona urbana, como também na zona rural de Picos. O caso mais recente, que repercutiu em todo o estado do Piauí, foi o assassinato de 5 cãezinhos filhotes aqui no bairro Pantanal, onde o agressor matou os animais, arremessando os animais contra uma parede. Mas a gente já trouxe recentemente animais sendo mortos a facadas, com ácido, chubinho. E a APAP tem esse papel hoje em Picos de chamar a atenção do poder público, de chamar a atenção da sociedade para a discussão sobre que nós devemos proteger os animais, que nós não devemos maltratar os animais e principalmente que se você maltratar um animal, você está cometendo um crime e você pode inclusive ser preso. Para você que está ligado na TV Cidade Verde Picos, nós estamos aqui nessa manhã, feriado, 7 de setembro, trazendo uma transmissão para você sobre o tradicional, uma transmissão com o tradicional desfile cívico-militar de Picos e contando com a participação do nosso professor Igor Menezes, trazendo muito conhecimento, muita história sobre, não só sobre o desfile, mas também todas as histórias que de uma certa forma se costuram, né, professor, com essas instituições que estão ocupando a Avenida Nossa Senhora de Fátima. E você observa agora, professor, falando de história, olha aí os maçons. Né? A maçonaria, ela chegou aqui em Picos, né? As lojas maçônicas, elas são mais recentes, mais recentes assim, 40, 50 anos, né? Mas a maçonaria em si, ela já é uma instituição bem antiga, né? E, inclusive, Clebson, há uma narrativa, né, sobre a questão da Rua do Cruzeiro. Eu acho que eu não sei se eu cheguei a falar para vocês uma vez. Antigamente, a entrada de Picos era pela Rua do Cruzeiro, né? E aquele cruzeiro, ele foi erguido em 1913, num cruzeiro de madeira. E se você pegar os jornais da capital do início do século, mais ou menos entre 1910 e 1913, você vai ver um discurso clerical antimaçônico, entendeu? Então, meio que na época, diante dessas divergências, a igreja acabava colocando, era como se fosse um recado, uma demarcação de território, entendeu? Hoje nós sabemos, né, que a maçonaria é uma instituição social que contribui com muitos projetos sociais, é uma associação muito interessante, né, que promove um conjunto de políticas públicas, né, junto à sociedade. Mas lá no iniciozinho do século, né, havia essa imagem construída pela própria Igreja Católica na época, né, e prova disso é os jornais que se escreviam na época, né, criticando, falando dessa questão maçônica, né? E as lojas maçônicas aqui em Picos... Que são muitas, né? Que são muitas, né? Que elas prestam um grande serviço aqui no nosso município, não só no nosso município, mas em nível de Brasil, com trabalhos sociais, com trabalhos voluntários, né? Com trabalho junto a jovens, crianças, né? A população carcerária. Então, parabéns aí. E a gente percebe também que tem muitos militares, né, que vieram na década de 70 para cá, sim, com a implantação do terceiro BEC e que são maçons, sim, né? Sim. Inclusive, muitos já receberam título de cidadania, na verdade, né, picoense, desenvolvendo esse trabalho social junto à marcenaria aqui na nossa região. Na verdade, assim, é muito de uma representação construída, né? Então, assim, eu penso, né, que essa imagem que foi construída lá no início do século, ela não existe mais. Hoje é uma imagem mais voltada para a questão social, para a questão da importância desse grupo para a sociedade como um todo. Então, parabéns aí à classe maçônica, que contribui bastante para o desenvolvimento social do nosso município. Recentemente, inclusive, eu acompanhei uma maçonaria aqui de Picos que eles construíram, montaram toda uma brinquedoteca em uma escola, em um bairro que é mais carente, que fica mais à margem da sociedade. Antigamente até a gente falava muito de bairros periféricos, né? E a maçonaria
com os próprios recursos dos maçons, foram lá na escola, montaram a brinquedoteca, um espaço importantíssimo para as crianças que são atendidas pela instituição e que, às vezes, por falta de recursos, não teria como ter uma biblioteca, uma brinquedoteca, e eles vão lá e ocupam esse espaço e dão esse retorno também. Eu acho que é uma questão de exercício da alteridade, sair de si para entender o outro. Ao longo da história do município de Picos, todas as instituições que vieram, elas tiveram algum problema. Quando os batistas chegaram em Picos, eles tiveram problemas com a Igreja Católica. Quando a Assembleia de Deus chegou em Picos, eles tiveram problemas com a Igreja Católica. Quando a maçonaria chegou em Picos, houve problema que já vinha lá do século XIX, vinha lá de Teresina. Então é muito da questão da informação, do não conhecer e da própria imagem na época que a Igreja Católica construiu em relação a essas instituições, né? Então é preciso entender e olhar para o passado com o olhar daquele período. Por que aquilo aconteceu? Como foi que aquilo se processou? Nós temos muito cuidado, Geandro e Clepton, em não sermos anacrônicos. O que é anacrônico? É eu olhar para uma realidade que aconteceu há 100 anos com o olhar de hoje. Eu tenho que entender aquela realidade com os olhares e os valores daquela época, tentar formular uma linha de raciocínio a partir do entendimento do porquê que aquilo aconteceu naquele dado momento histórico, naquela dada conjuntura, entendeu? Não avaliar com os valores que nós temos hoje. Quando você vai contar uma lembrança sua, Geandra, não é a Geandra de 20 anos atrás, quando o fato aconteceu. Você está contando o fato com o olhar da Geandra de hoje, né? E aí, às vezes, essa narrativa vem o enquadramento da memória. O que é o enquadramento da memória? É você se colocar como protagonista. Toda história que a gente conta, a gente se coloca como protagonista. E vem a questão do sentimento e do ressentimento, de você reviver no inconsciente aquela situação, que pode ter sido uma situação alegre, pode ter sido uma situação constrangedora. Então, o trabalho com a memória, com a narrativa, ele é muito delicado, entendeu? E aí você vê, trazendo novamente aqui o nosso 7 de setembro, né, que tão bem tem sido representado aí pelos pilotões, a questão de um cuidado, de falsear a memória, né? De falsear a história, de negar a história, negar os fatos, tentar se construir uma nova narrativa. Por isso que eu disse que é para as pessoas terem cuidado na apropriação do que é o 7 de setembro, o que é que o 7 de setembro significa para as pessoas, e reforço, o 7 de setembro não é um ato partidário, não é um ato do chefe da nação, do chefe do município, do chefe do estado. É um ato público, cívico, e deve ser entendido na sua totalidade, não associado a um governante ou a um partido.